Ok, está a gravar quando quiseres. Está a gravar? Espera aí. Ora, bem-vindos a mais um Clube Geek Show, programa semanal do Clube Geek. O meu nome é Daniel Álvares, tenho aqui a presença habitual do Gui Santos. Diz olá, Gui. Hello pessoal. Temos aqui E Hello. hoje temos aqui um convidado muito especial, que é o Diogo Simão. Hello! O Diogo Simão vai estar aqui connosco. Este programa vai estar dividido em três segmentos, como é habitual. Portanto, vamos ter o segmento de Geekosfera, onde vamos falar sobre o trailer de Novos Mutantes, o trailer da segunda temporada de Stranger Things, o último trailer que saiu, e o novo trailer de Pantera Negra. Vamos depois ter um segmento que vocês já conhecem, que é o Arrochi Existencialismo. É isto, não é, Gui? Arrotos e existencialismo, é isso? Ou ao É, contrário, existencialismo e arrotos. ok. Um, um segmento que vocês já conhecem, que é o Existencialismo e Arrotos. Vamos falar sobre as teorias de Rick e Morty. O que é que nós achamos que vai acontecer, o que é que nós achamos que está a acontecer. Depois, por fim, temos já o habitual segmento da opção da semana. Bom, Novos Mutantes. Vamos já começar por este trailer. Diogo, o que é que achaste? Epá, é muito simples, meu. A partir do momento em que me metem Pink Floyd, acabou para mim, não há hipótese. Ok, já me ganharam, têm a minha atenção, agora o que é que me vão mostrar? Epá, e muito basicamente, eu achei o tom daquilo, embora eles me tivessem a querer dar uma vibe um bocadinho mais de terror do que propriamente aventura, eu senti que vai muito ao encontro da vibe que eles fizeram para o Hit e que aparentemente está um bocado agora na moda, não é? Com o Stranger Things, com o Hit, e soa-me que este vai na mesma direção. O que é que vocês acham? Rui. Eu gostei imenso do trailer. Concordo contigo. Se tem Pink Floyd só pode ser bom. E acho que isto representa a evolução que a Fox tem tido até agora e que, surpreendentemente, de todos os estúdios, este não era o estúdio que eu tivesse à espera que fosse mais original e mais criativo, mas começando pelo Deadpool, depois com o Logan e agora com este, eles mostram uma evolução e uma vontade de fugir ao género típico da ação, da aventura dos super-heróis e dar-nos um tom de terror. É extremamente refrescante. Mostra-nos uma evolução daquilo que eles estão dispostos a fazer e eu estou muito contente com isso. É verdade. Eu tenho que confessar que eu fiquei muito surpreendido com o trailer, não estava mesmo nada à espera. Eu sabia que ia ser assim um bocado mais misterioso, porque o realizador já há algum tempo que vinha falando sobre isso. Ia ser assim um bocadinho mais misterioso, um bocadinho mais de suspense. Mas é pá, o filme de terror de super-heróis nunca passou pela cabeça. E fiquei bem a bater mal quando vi o trailer. E concordo com o Diogo, Pink Floyd, tudo o que tem Pink Floyd não falha. Portanto, o trailer também não falhou. Mas surpreendeu muito mesmo. E realmente, como dizes, o Gui vai ao encontro do que a Fox está a fazer. E também nunca esperei que a Fox conseguisse sair da sua fórmula, mas está a conseguir e espero que o filme seja realmente bom, como o trailer parece mostrar. Não é? Eu, sem querer puxar muito a brasa à minha sardinha, lembro-me que há uns tempos escrevi um artigo sobre a possível evolução da Fox, dos próximos filmes da Fox, e uma das coisas que eu dizia era que o mais certo era a Fox pegar no sucesso do Deadpool e do Logan e decidir por aí entrar em filmes mais pesados, mais dark, com temas mais adultos, e aquilo que é sugerido pelo trailer é que há algum tipo de instituição a fazer experiências ou a institucionalizar crianças e adolescentes por causa dos seus poderes e a experimentar com eles. Isso é definitivamente um passo nessa direção mais adulta e mais pesada que eu tinha previsto inicialmente. Portanto, estou muito contente comigo mesmo. Exato. Diogo, alguma vez pensaste ter um filme de super-heróis de terror? Pá, é assim,
a ideia já me tinha passado pela cabeça quando foi anunciado o realizador do Doctor Strange. Acho que passou pela cabeça de toda a gente. Exato. No entanto, como eu vos disse, eu acho, e isto é só a minha primeira impressão, que o trailer está editado para parecer um filme de terror, quando na realidade vai se aproximar muito mais de uma cena de Stranger Things e o que foi agora o It, do que propriamente terror. But... Sim. Mas pronto, mas vai estar muito nesse ambiente, não é? O que é excelente. Vai estar muito no ambiente do terror, do suspense, do mistério, não é? Pá, e muito a ir buscar a ideia do juvenil, não é? Dos putos adolescentes que vão à procura disto ou daquilo, um mistério para resolver, enfim. Eu acho que é uma proposta interessante da parte da Fox. Acho que não está propriamente a revolucionar o mercado, está sim, como o Gui disse, a arriscar dentro do mercado de super-heróis, mas que estão a ser inteligentes o suficientes para perceber para onde é que o mercado do cinema no geral está a seguir. E estão a seguir nessa direção e creio que vão ter algum sucesso, porque aliás, se eu não estou aqui em erro, temos duas atrizes que são assumidamente das melhores da sua geração. Estou a falar da Maisie Williams e da Anya Taylor-Joy. E depois, porque não, tens logo ali o Charlie Heaton, que é um dos gajos do Stranger Things, que já vamos falar a seguir. Exato. Bom, e com o Stranger Things, vamos já passar aqui para o último trailer da segunda temporada, que eu confesso que os meus pelos do braço eriçaram com este trailer. É absolutamente maravilhoso. O que é que achaste do trailer? Epá, eu estou a olhar para o trailer neste preciso momento enquanto estou a falar e é como tu dizes, este trailer é arrepiante. Ao passo que o primeiro trailer nos mostrava, apelava muito mais ao tom nostálgico dos anos 80, começava logo com aquela publicidade original dos Waffles e pegava muito na imagética dos caça-fantasmas e do Halloween. Este trailer é muito mais pesado, muito mais escuro, mostra-nos um mundo muito mais ameaçador e no geral é muito mais assustador, que é exatamente para onde eu queria que esta série fosse, tal e qual como o título diz, isto é uma série que se propõe a crescer na bizarria, que se propõe a crescer na ameaça, em que as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, cada vez mais assustadoras, e este trailer transmite isso exatamente. Diogo, solta aí. Portanto, para já, 2 palavras. Aliás, 3. Sean fucking Astin. Pronto, começamos por aí. É verdade. Logo a seguir, isto vai ser uma comparação muito rebuscada da minha parte. Eu concordo com o que o disse. Eu acho que está definitivamente a ir numa direção mais negra. Está a expandir, porque enquanto nos trailers do Stranger Things inicial eu sentia que era muito compacto ali aquela aventura dos amigos e vamos pegar nas bicicletas e ir daqui embora, agora eu senti que foi e vai ser uma guerra total. No entanto, esta é a comparação rebuscada que eu ia fazer quando eu vi aquele bicho enorme a surgir nas imensidões, na escuridão. Eu lembrei-me de um filme de 2001 e eu agora não sei se vocês conhecem isto ou não, costumava passar várias vezes na TVI, que era o Evolution, com o David Duchovny, o gajo do... como é que ele se chama? Californication. Exatamente. O Julian Moore e o Sean William Scott. E eu era do shampoo, não era? Exatamente. Os gajos acabavam a arrebentar com um alien gigante com o Head and Shoulders. Eu sinceramente, este trailer, a primeira vez que o vi com aquele bicharoco enorme lá nas alturas, pensei, que engraçado, não é? De certeza que não estou a fazer nada disto, mas é quando o meu cérebro me leva, portanto já estou devagar.
Portanto, vi referências a Poltergeist, vi referências aos Ghostbusters, que é o mais óbvio, não é? Armageddon ali por fora, portanto, eu acho que há todo o potencial para isto ficar maior e melhor, não é? Yeah. Eu Também, concordo. também, tem, Diz, Rui, diz. também temos ali. Também temos ali muitos elementos de Alien com, com os lança-chamas, com os túneis, com as coisas molhadas e peganhentas ali pelo meio. Gosto imenso. Gosto imenso do monstro, gosto imenso das cenas de laboratório com o. Com o Will. Com o Will, exatamente. Que também remete muito para esse género de filmes dos anos 80, das crianças doentes e a serem experimentadas. Estou muito contente, já vemos, não só temos o Sean Astin, que é ele próprio um ator clássico dos anos 80, mas vemos pela primeira vez a personagem da Max, a nova personagem feminina, que também parece muito interessante. Estou brutalmente entusiasmado por isto. Boa, boa, boa. E agora digam-me. Deixa-me lançar aqui duas coisas, diz. Daniel. Não sei se passar já para outro tema ou não. Não ia. Portanto, só duas coisinhas aqui. Primeira, qual é que acham que será a probabilidade do Will ficar com poderes tal como a Eleven? Não sei se ele ganha poderes, mas aquilo que eu estou a adivinhar que possivelmente acontece é que o próprio Will funciona como uma porta ou uma ponte para os bichos ou os vilões ou os antagonistas do Upside Down começarem a entrar para o mundo normal. Não é o próprio Will que... O Will pode manifestar poderes, mas será porque ele é um conduto para essas entidades do Upside Down. E dito isso, é muito interessante pensar se vamos ver as outras personagens a lutarem contra o Will e eventualmente a Eleven em conflito contra o Will. E isso seria muito giro. Mas já é lá, agora que lançaste isso, então qual é que é a probabilidade da Eleven também não ser um veículo do Upside Down e estar a manifestar os poderes através disso? Bem visto. Também é possível, porque aliás há ali um momento no trailer em que tu vês uma corrente da porta a levantar-se sozinha com os poderes da mente da Eleven, e é exatamente isso que o Demogorgon faz no primeiro episódio da primeira temporada. Ok. Pois é porque existe uma grande teoria da primeira temporada que o Demogorgon é a Eleven, não é? Portanto, há uma teoria que diz isso. Será que eles estão a caminhar para aí também? O que é que vocês acham? Não é impossível. Não é impossível. Mas eu gosto mais da ideia da Eleven como heroína. Okay. Não sei se fazerem essa correspondência imediata de que a Eleven eventualmente num mundo paralelo ou num futuro alterado a Eleven se transforma no Demogorgon, parece-me um bocadinho simples demais. Gosto mais da ideia do Will estar corrompido. Exato. Porque é assim, pá, desculpa lá, mas eu estou agora a lançar teorias. Mas é assim, também existe uma teoria muito forte mesmo, da primeira temporada, que diz que o Upside Down é o futuro da realidade normal das personagens. E isso vemos porque quando as personagens vão para o Upside Down, parece uma cidade, mas uma cidade já muito pobre, né? Muito desgastada, devastada. Sinceramente parece-me um pouco mais rebuscado, Daniel, porque eu acho que é bem mais simples e isso é corroborado pela maneira como a primeira temporada está construída e com o tema da nostalgia que vão buscar. Simplesmente é um espaço negativo, não é? Uma realidade negativa, não é propriamente que haja um grande plot twist como ele é o Demogorgon ou isto é o futuro e nós devíamos ter impedido isto, agora temos de voltar ao passado e blá blá. Eu acho que é tão mais simples como há um mundo positivo, há um mundo negativo onde existem monstros como nós existimos no nosso.
That's just my two cents. Sim, senhor, sim, senhor. Bom, E outra coisa que era que eu ia dizer ainda há bocado. Muita atenção, eu agora andei a divagar aqui pelo IMDB da nova temporada e descobri que o episódio número 5 e o episódio número 6 desta nova temporada foram realizados ambos pelo realizador do À Procura de Nemo e do Wall-E. Portanto, muita atenção com esses dois episódios. acho que vão ser os mais assustadores. Vão ser os mais assustadores. Há lugar. Absoluta. Só por acaso, já que tens isso aí aberto à tua frente e eu não tenho paciência para ir ver, como é que se chamam esses 2 episódios? Qual é o título? Agora que eu já fechei isto, espera aí. Os 2 episódios chamam-se Qual é o 6 precisamente... diz. É o Dig Dug, que é o número 5, e é o The Spy, que é o 6. Isto são os títulos daquela lista de títulos que tinham surgido inicialmente, o ano passado. Não faço ideia, é o que está marcado no IMDb. The Spy e qual é o primeiro? Dig Dug. Dig Dug. Dig Dug faz-me lembrar um jogo que eu jogava nos anos 90. Ou whatever. Mas espera. É que os títulos dos episódios já tinham sido divulgados anteriormente. E não sei se são esses, meu. Espera aí. Não, estou a olhar aqui para os... The Spy e Dig Dug. Não, realmente tens razão. É? Bill the Wise, The Polio. Só que eles mudaram isto. Eles devem ter mudado o nome dos títulos. Ok. O que é que isso significa, Daniel? Diz-nos. Teorias da conspiração. Teorias Nós da conspiração. na altura quando surgiram os primeiros títulos, andámos a tentar esmiuçar os títulos para perceber o que é que ia acontecer. E agora o facto dos títulos estarem a mudar estraga isso tudo. Não, mas eu estou a olhar aqui também para a página da IMDb e o episódio 4, que originalmente pensávamos que se ia chamar The Palace, agora chama-se Will the Wise, por exemplo. Yeah. O The Storm é o Dig Dug, como estavas a dizer. Eles mudaram, depois foi. Eles mudaram. Não avisaram ninguém. Epá, não se faz. Tive eu ali tanto trabalho. A fazer um artigo gigante. É verdade. Não se faz. Não há respeito. Mas pronto, vamos aqui para coisas mais positivas, antes de entrarmos aqui em depressão por causa dos títulos de Stranger Things. Pantera Negra chegou com tudo, explodiu a cabeça dos fãs, mas que trailer foi este, Rui? Que trailer foi este? Epá, este trailer é tão bom! É tão bom! Mostra-nos muito mais do Wakanda do que víamos antes. Temos... foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Temos uma Wakanda muito mais tecnológica, muito mais avançada. Adoro aqueles momentos do trailer em que das perseguições na estrada, nos comboios, em que temos o Black Panther a saltar de um lado para o outro. Temos muito mais tecnologia no fato da Pantera Negra, que aparentemente já suspeitávamos disto originalmente, mas ele tem várias versões do fato, algumas das quais têm ali uns brilhos, umas glowy things muito interessantes. Isso vem da BD, essas cenas a brilhar vem tudo da BD. Ok. Temos uma cena muito gira lá pelo meio do trailer em que ele está no mundo dos espíritos. Temos ali um ou dois frames que parece que eles estão no espaço, o que de alguma forma nos leva a pensar numa frase que o Black Panther diz: What happens now changes the world. Yeah, e isso é muito interessante, tendo em conta que o filme que vem imediatamente a seguir é o Infinity War. Exato. E tenho aqui algumas coisas a dizer acerca da música, mas não quero dizer tudo só de uma vez. Diogo, força aí. Eu ia precisamente falar sobre a música de Gil Scott-Heron, por isso vai à frente. Então fala sobre a música, eu já lá vou. Não, eu só ia dizer que foi literalmente a única coisa que eu adorei no trailer, mas isto
vindo de uma pessoa que, da minha parte, meus queridos, eu não sou nem metade do fã de comic books como vocês são, e eu, a dita, não é forma, eu não quero dizer forma, porque porra, está ali o Michael B. Jordan, que é um dos meus atores favoritos. Eu acho que o Ryan Coogler também é um gajo que certamente vai conseguir dar um brilho diferente à coisa. Eu acho que o tom em si deste trailer está muito diferente de tudo. Eu vejo muito mais semelhanças deste. Se eu me baseasse apenas nas personagens, eu via mais parecenças com o Straight Outta Compton do que propriamente com outros filmes da Marvel. Mas lá está, depois, tal como estava a dizer, o espaço, eles a saltarem de uns carros para outros, naves. Por isso, pronto, segue lá com a música, mano. Eu não definitivamente ainda. Força, Gui. Não, a cena da música é também com base noutro artigo que eu escrevi sobre o primeiro teaser do Black Panther. Yeah, do afrofuturismo. Exatamente. Aqui não tanto especificamente sobre o afrofuturismo, mas uma ideia que eu tentei passar com esse artigo original, que é o quão político este filme tem o potencial para ser. Porque até agora os filmes da Marvel não têm sido nada senão inocentes e inócuos e muito neutros politicamente. E ter um filme de super-heróis mainstream em que a personagem principal é de raça negra, atualmente não pode senão ser político. E um medo que poderia, ou uma coisa que poderia ter acontecido, era a Marvel ter ido pelo rumo mais seguro e não tocar na parte política. Mas só este trailer, esta música do Gil Scott-Heron, como tu estavas a dizer, Diogo, The Revolution Will Not Be Televised, é uma música que se tornou um slogan para o verdadeiro movimento político dos Panteras Negras nos anos 70. Que foram um movimento político pró-direitos civis que não liderado ou iniciado, ou que teve de alguma forma ligado ao Malcolm X, que era a versão mais agressiva, mais violenta, por contraparte ao Martin Luther King. E esta música, neste filme, neste momento, mostra-nos realmente o quão político e o quão forte esta história pode ter no contexto político atual, nas ideologias afro-americanas atuais. E eu estou muito, muito curioso para ver de que maneira é que isso se vai expressar na narrativa do filme. Mas quer dizer, o facto do próprio filme estar a ser feito já é um political statement, não é? O facto do filme ser o que é, com os protagonistas que tem, com o realizador que tem, e tendo em conta os últimos 2 filmes deste realizador, eu acho que diz muito acerca do que é que eles estão a tentar fazer. Estou correto? Exato. E se vocês olharem para o elenco do filme, é muito provável que seja o filme da Marvel com um elenco tão recheado de estrelas até hoje. Partindo do realizador, Andy Serkis, Chadwick Boseman, Martin Freeman, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Forrest Whitaker, Lupita, e eu podia continuar aqui, e são tudo atores excelentes, e o realizador também é um realizador com um estilo próprio, e acho que é muito provável que seja o filme da Marvel mais único até hoje. Eu estou muito, muito, muito entusiasmado por este filme. Acho que talvez mais até do que o Thor Ragnarok, este filme vai dar o passo em frente na intelectualização dos filmes da Marvel. Veremos. Eu só tenho uma grande questão para vocês, que é: onde raio é que está o Man-Ape? Mas ele está ali pelo meio.
Ele está, mas ele não vai ter a forma da BD. Mas ele está lá, sim. Ele está lá. Ele está lá. Mas ele não vai ter a forma da BD, infelizmente. Não, não vai. Não vai. Era bom, não era? Mas não. Espera aí. Mas ele está lá se... Onde é que ele anda? Eu estou aqui a olhar para o trailer agora. Se conseguires, manda-me aí um print se vires o gajo. Sei que ele está para o fim do... Eu lembro-me perfeitamente de ver BDs com esse Man Ape e de ficar todo acagaçado, porque ele rebentava mesmo a boca toda ao Black Panther, não era brincadeira nenhuma. Ele aparece, está aqui. Está aqui. Está aí o gajo. Yeah. É este espécie de gajo, está bem. Não é um gorila, meu. Não é um gorila. Em vez de irem buscar o Bob Sapp para fazer o Man Ape, o Bob Sapp nem lhe precisava de meter roupa nem nada, era só metê-lo lá no meio. Era só aparecer. Basicamente. Bom, vamos então para coisas boas. Vamos aqui para o próximo segmento do programa. Existencialismo e arrotos. Vamos falar sobre teorias de Rick and Morty. Há muitas teorias de Rick and Morty. Vamos aqui selecionar algumas e discuti-las. Gui, o que é que nos trouxeste? Ok, então, teorias de Rick and Morty há muitas, há para todos os gostos. Eu trouxe as minhas 3 teorias preferidas. Força, chuta aí. E vou então começar pela primeira, que é talvez, esta é talvez a mais complicada, é a que demora mais tempo a explicar. As outras duas não são tão complexas, mas vamos começar por aqui. Portanto, apesar de haverem infinitos universos com infinitos Ricks e Mortys, habitualmente nós estamos sempre a ver os mesmos 2 Rick and Mortys. E eles habitualmente são classificados como vindos do universo C137. Nós vemos esta referência em vários dos episódios, e sempre que isso acontece temos a certeza que estamos a olhar para o mesmo Rick and Morty. Mas será possível que hajam episódios inteiros em que nós não estamos a olhar para o Rick and Morty C137, em que estamos a ver aventuras de outras personagens completamente diferentes? O que é que vocês acham? Eu estou plenamente convencido de que isso é verdade. Mas aliás, eu só não consigo ter completa certeza disso porque eu também tenho a certeza que os criadores não têm completa certeza disso. Portanto, é mesmo uma questão do que é que eles fumaram na manhã antes de irem escrever o guião. Portanto, não acho que haja assim grande maneira de corroborar isto. Não, mas olha, então diz Daniel, não diz. Não, força. Avança. Então, deixa-me mostrar-te aqui que eles se calhar, eles de certeza absoluta que fumam coisas e que põem pastilhas na boca e uma data dessas coisas, mas eles andam a pensar nisto com muita atenção. Portanto, no segundo episódio da segunda temporada, o episódio Morty Night Run, vemos que no início do episódio o Rick e o Morty deixam o Jerry numa espécie de creche para Jerrys chamado Jerrybury. O episódio mostra-nos um close-up da ficha que eles preenchem, onde vemos muito explicitamente que o nosso Rick e o Morty são do universo C137. E também vemos explicitamente que o Rick e o Morty C137 recebem o talão 5162 para o seu Jerry. Portanto, estas duas coisas estão ali claramente mostradas no ecrã. Portanto, a partir daí eles deixam o Jerry lá na creche e a aventura progride normalmente. Acho que o que acontece é que o Morty vai prevenir o assassinato de um ser gasoso, mata o assassino, acontecem montes de danos colaterais, porque o Morty tentou ser uma pessoa moral e só aconteceu merda a partir daí. Mas pronto, nada disso importa. O que importa é que no fim dessa aventura, o Rick pega nos cristais verdes
e põe-nos no porta-bagagens da nave espacial. Yeah. Já vamos voltar a isto, mantenham isto na cabeça. No fim dessa aventura, quando o Rick e o Morty voltam ao Jerrybury para apanhar o seu Jerry, estão eles lá a falar com o gajo da recepção e de repente entram outros dois Rick and Morty que também vêm recolher o seu Jerry. E esses novos dois Rick and Morty que entram trazem o talão 5162, que foi o mesmo talão do início. E portanto, estes dois Rick and Morty que entraram agora são o Rick e o Morty C137. E isto passa um bocado despercebido, mas o que significa é que estes dois Rick and Morty que entraram agora, que não foram os que nós tivemos a ver a ter a aventura toda, eles é que são o Rick e o Morty C137. Esta aventura inteira que nós vimos não foi a deles, foi de outros dois Rick and Morty completamente diferentes. E agora as cabeças explodiram. Portanto, eu agora tenho uma questão a fazer, que é, no final do episódio, isso acrescenta ou retira alguma coisa do desenvolvimento da personagem? Retira. E é aqui que as coisas começam realmente a ficar interessantes. Ok, então sei lá. Porque 2 episódios depois há o episódio Total Recall. Yeah. E esse é o primeiro episódio onde aparece o Mr. Poopy Butthole. E o episódio inteiro é sobre parasitas de memória. Ou seja, as próprias personagens dentro do episódio nunca têm a certeza que outras figuras que lá estão são verdadeiras ou não, quem aqui é um parasita de memória ou não. Obviamente que dado o contexto desse episódio todo, é fortemente sugerido que o Mr. Poopy Butthole também é um parasita de memória. E no fim, depois, quando eles estão a matar os parasitas todos, de repente, numa mudança de tom absolutamente brilhante, eles matam o Mr. Poopy Butthole, ele sangra, toda a gente fica chocadíssima, aquilo é uma morte violenta e culmina de uma maneira muito chocante, confirmando que o Mr. Poopy Butthole era real, ele não era um parasita de memória. Mas se ele morre nesse episódio, como é que agora o vemos outra vez no fim da 3ª temporada? E no episódio dos Morty Mindblowers, aparentemente a pedir o Morty em casamento. E isso é possível porque todo esse episódio do Total Recall aconteceu num universo paralelo. Porque a determinada altura, dentro desse episódio, vemos o Rick a atirar para o lixo os mesmos cristais verdes que ele tinha apanhado 2 episódios antes. Portanto, sabemos que esse Rick e esse mundo onde acontece o episódio do Total Recall não é o Rick C137. E volto à carga com a minha pergunta. O que é que isto retira ou acrescenta no desenvolvimento de personagem? Do Rick C137, nada. Mas dentro dessas personagens, desse universo onde eles mataram o Mr. Poopy Butthole, essas personagens ficaram traumatizadas pela morte do amigo de família que era o Mr. Poopy Butthole. Porque também nesse mesmo episódio, durante a intro, vemos que o Mr. Poopy Butthole foi introduzido nos vários clipes que aparecem. Yeah, portanto, temos o que isso nos diz é que há todo um universo onde o Mr. Poopy Butthole era um amigo de família de longa data. E nós não sabemos se voltarmos a ver aventuras desses 2 Rick and Mortys, desse universo do Mr. Poopy Butthole, ou não. E pronto, e agora a resposta à tua pergunta é não. No fim acaba por não ter grande impacto em nada, porque o Dan Harmon e o Justin Roiland fumam muito e estão aqui para nos lixar a cabeça, estão-se a cagar para se estas coisas fazem muito sentido no fim ou não. Mas fazem bué de sentido, meu. A cena é que está claramente comprovado e eu acho que dentro da genialidade deles fica comprovadíssimo que eles são genialistas do caraças e que se estão a borrifar. Que não querem que nós nos apropriemos ou tomemos
carinho por nenhuma das personagens, porque ao fim e ao cabo eles passam-nos uma rasteira e afinal aquelas personagens com quem nós passamos tanto tempo são de outro universo completamente aleatório, não é? Sim, essa é um bocado a ideia base da série deles. Mas, sobretudo, eu acho é que eles estão-se a divertir, estão a brincar com as ideias, estão a deixar coisas soltas de propósito para as pessoas se divertirem. É um bocado como a Glass Onion do John Lennon, em que ele goza explicitamente com os fãs que tentam criar teorias à volta das letras das músicas. É muito interessante. Nunca tinha ouvido essa teoria, por acaso, mas faz muito sentido. Faz muito sentido, Gui. Sim, senhor. Sim, senhor. Queres mais uma? Quero mais uma. Força. Ok, então. Portanto, nós sabemos que o Rick abandonou a Beth há 20 anos para ir explorar o multiverso. E só recentemente é que voltou a entrar na vida dela. É essa a premissa da primeira temporada. Também sabemos, já não me lembro bem em que episódio é que isto é confirmado, mas temos a certeza que o Morty tem 14 anos. Yeah. O que isto... Já, o que... já, Diz. já sei para onde é que tu vais, mas continua. Isto levanta aqui um plot hole, que é de que no episódio 10 da primeira temporada vemos quando o Rick é apanhado pelo Evil Rick e está a explorar as memórias do nosso Rick, o Rick C-137, vemos que ele tem memórias do Morty enquanto o Morty é bebê, que aparentemente seria impossível. O que isto nos diz é que este Rick, o Rick C-137 que nós andamos a ver, não pertence ao universo desta família do Morty, a Beth, o Jerry e a Summers. Que este Rick vem de um universo diferente. Possivelmente, nesse universo original, de onde vem este Rick que tem as memórias do Morty bebê, o Rick teve presente para o crescimento do Morty. Até que, eventualmente, o Morty morre acidentalmente. Ou torna-se no Evil Morty. Pronto, pá, agora estragaste-me o punchline da teoria. Desculpa lá, meu. É muita emoção, meu. É muita emoção aqui para este lanche. Epá, tiveste aí uma resolução precoce. Já faz parte do hábito. Excitaste tanto, isso veio precocemente. Mas sim, mas diz que é para teres uma sensação de realização. Diz. Não, basicamente é isso, sim. Portanto, a ideia é que naquele clipe da intro, onde nós vemos o Morty a ser comido por aqueles dois sapos verdes, teria sido essa a eventual morte do Morty desse Rick. E seria eventualmente por causa disso que o Rick está extremamente deprimido e de ser muito protetivo do Morty, apesar de estar sempre a tratá-lo mal. Mas mais interessante do que isso é a possibilidade de que esse Morty, que teria sido deixado à sorte dos dois sapos verdes gigantes, não teria morrido e por causa disso, ao sobreviver a essa situação, esse Morty original ficaria com um ressentimento enorme contra o Rick e contra todos os Ricks. E que esse Morty original do Rick original se transformaria no Evil Morty. Nesse episódio em que conhecemos pela primeira vez o Evil Morty, ele está a controlar o Evil Rick remotamente e parece inclusivamente perplexo quando o Rick começa a chorar por ver as imagens do Morty bebê. O Evil Morty diz: ambos sabemos que se há uma verdade no universo é que os Ricks não se importam com os Mortys, e depois a sua vingança contra o Rick é fazer com que ele seja despedaçado por uma horda de Mortys. Portanto, este Evil Morty tem um verdadeiro ódio ao Rick, provavelmente por alguma coisa que um Rick lhe fez, e é perfeitamente possível que tenha sido este Rick original a abandoná-lo. E pronto, e era aqui que tu dizias: és tão esperto, mas não. És muito esperto, Gui, Sou eu e todos os fãs de Rick and Morty são muito espertos.
Não, mas vai lá, mas diz lá uma coisa então. Segundo essa teoria, onde é que está o Rick original do universo que nós acompanhamos? Espera, estás a falar do Rick C137, que é aquele que nós vemos a maior parte das vezes. Não, não, porque é assim, se o Rick C137 foi para este universo, ok? Certo? Então, onde é que está o Rick deste universo? O Rick deste universo continua a explorar o multiverso. Foi o Rick que abandonou a Beth quando ela engravidou da Summer. Ele foi-se embora, nunca voltou, e o Rick desse outro universo original veio ocupar este espaço. Então quer dizer que o Rick ainda pode encontrar com o Rick. Sim, sim. O Rick pode se encontrar com o Rick e o Morty pode se encontrar com o Morty, e isto fica muito confuso muito jeez. depressa. Ok. Pois esta teoria que tu lançaste agora é a mais consensual junto dos fãs. É a que tem mais força. E realmente faz muito sentido. Faz muito sentido que o Evil Morty seja o Morty original do Rick que nós acompanhamos. Mas lança lá aí a tua próxima teoria. Ok, a minha última teoria é um bocadinho mais especulativa e tem a ver com as ramificações da decisão da Beth no penúltimo episódio, nos ABCs of Beth. Ok. Portanto, como vocês sabem, no penúltimo episódio, aliás, do ABCs of Beth, percebemos que o Rick cria uma dimensão paralela chamada a Fruityland, onde a Beth eventualmente deixa o Tommy preso. E quando ela descobre isso, tem uma crise existencial, e o Rick propõe-lhe criar um clone dela que lhe permitiria explorar o universo sem consequências nenhumas. Uma coisa interessante que o Rick diz no início desse episódio é que todos os Ricks criaram uma Fruityland para as suas meninas. O que nos diz que em todos os universos, todas as Beths também passaram pela decisão de ficar em casa ou ir explorar o universo. Isto significa que há provavelmente um número incontável de Beths a explorarem os multiversos. Cada uma delas com o seu intelecto agora sem restrições morais, as suas portal guns e os seus gadgets a fazerem merda pelo universo. E também é bem provável que, à semelhança dos Ricks, estas Beths também se encontrassem umas às outras e também se organizassem como o Conselho dos Ricks, e é possível que nos multiversos exista o Conselho das Beths. Ok. E agora, a ideia que eu proponho, que era muito engraçado de vermos nas temporadas futuras, era que seria muito giro vermos este Conselho das Beths a surgir como antagonista. Mais interessante ainda, assumindo que o nosso Rick, que é o mais Rick dos Ricks, e consequentemente a sua Beth seria a mais Beth das Beths, seria razoável pensar que o Conselho das Beths estaria a perseguir a mais Beth das Beths. E o que poderemos eventualmente vir a encontrar é a mais Beth das Beths a vir a pedir ajuda ao Rick para ajudar contra o Conselho das Beths. E pronto, esta é a minha proposta para o arco da quinta temporada, porque a quarta temporada vai ter de ser o Evil Morty. Que é Eu que achas, ia Diogo? propor agora, e por que não a mais Beth das Beths a controlar o Conselho das Beths a ir contra o Evil Morty e o seu império do caralho. Isso também é giro. Pá, mas a questão é que o Morty é filho da Beth, não é? Então, exatamente. Quem é que ele terá mais medo? Sim, mas como é filho, não sei se a Beth iria contra os filhos, estás a perceber? Ia. Ia. Eu acho que sim. A Beth, sem restrições morais, sem. A Beth a transformar-se no Rick, eu acho que sim. Ok. E então, pronto, para nós acabarmos aqui com as teorias,
Eu pergunto-vos os dois a mesma pergunta. A Beth do final da temporada é a verdadeira ou é a clone? Diogo. Eu volto à minha questão de que eu, quando me meto a pensar nesta série, é mais um enjoy the ride do que propriamente um divagar nestas questões, porque eu acho que a resposta vai ser sempre o mais nihilista possível, man. Portanto, muito provavelmente não deve ser a Beth do C137. 37. Yeah. Sim, 37. O que é que achas, Gui? Eu quero acreditar. Eu gosto de acreditar que a Beth é a Beth original. Okay. E esta Beth que nós estamos a ver não decidiu ir explorar o universo e o Rick de facto não teve de criar um clone dela. Em parte porque isso torna os problemas e as angústias desta Beth muito mais irónicos, porque ela está sempre a pensar: não, eu se calhar sou um clone, não sou um clone, se calhar sou mesmo um clone e tenho de aceitar a minha vida como clone, quando na realidade ela é mesmo a Beth original, e o que ela não consegue aceitar é que ela própria seria feliz naquele ambiente, e que a única maneira dela de aceitar ser feliz naquele ambiente, naquela família, é acreditar que é um clone dela mesma. Ok. Fica aqui esta questão no ar. Será que a Beth é ela mesma ou é um clone? E vamos avançar para o último segmento do programa. Segmento habitual, a obsessão da semana. Diogo, o que é que andaste a ver, ou a ler, ou a jogar esta semana? Ora bem, então, eu ando entre o Algarve e Lisboa por razões profissionais, e esta semana calhou-me vir para o Algarve, porque uma das razões principais é estar a trabalhar na quarta temporada de Shortcuts Far, que vai começar esta próxima sexta-feira. Já agora aproveito para fazer um bocadinho de promoção. Às 10h30 vamos voltar à carga com 3 curtas-metragens a concurso, e a curta-metragem convidada vai ser o Blackout 2022, meus caros. Portanto, esse é aquele filme de ficção científica? De naves? É. Olha. Isso é interessante. Isto é muito interessante. Portanto, eu diria que esta semana 2 opções. Shortcuts Far, meter isto a bombar. Vamos estar no Largo da Madalena às 10h30 de sexta-feira, dia 20. E também porque surgiu aí a hipótese de eu começar eventualmente a trabalhar numa série, por assim dizer. Comecei a ver Orange is the New Black porque me aconselharam imensamente por causa da estrutura da série, e até agora os 2 primeiros episódios estão a ser bastante interessantes. Já ouvi dizer que pior, mas até ver está a ser giro. Ok. E Gui, o que é que andaste a ver, ou a ler, ou a jogar? Olha, portanto, eu não tenho desculpa rigorosamente nenhuma para isto. Não consigo, não sei justificar porque é que isto aconteceu, mas dei por mim esta semana a rever os filmes dos X-Men. Portanto, já vi o First Class, vi ontem o Days of Future Past, hoje vou ver o Age of Apocalypse. Lá está, não sei como é que isto aconteceu, simplesmente caí nisso e decidi, olha, ok, já vi vou ver o próximo, agora vou ver o terceiro, para finalmente tomar uma decisão sobre, por um lado, o que é que anda a acontecer com esta timeline, talvez para me preparar para começar a ver o The Gifted, e pronto, e não tenho mais nada de espertalhão a dizer acerca disto. É mesmo só, olha, estou a ver os filmes dos X-Men outra vez. Man, é assim, não precisas justificar que toda a gente tem recaídas, meu. Estás a perceber? Toda a gente tem recaídas nesta vida, estás a ver? É assim, desde que tu não vejas o X-Men 3, podes ver o que tu quiseres, estás a perceber? Podes ver o que tu quiseres. Este é que não vejas, meu, está bem? Podes passar à frente, esse passa à frente. Está bem.
Pera. E o Wolverine Origins também podes passar à frente, ok? Este também passa à frente. Qual? O Wolverine Origins. Qual? O Wolverine Origins. Não sei do que é que estás a falar. Ok. Assim é que é. Amém. Então e tu, Daniel, qual é a tua obsessão da semana? É assim, eu não ando aqui a ver nada de especial agora. Ando a ver American Horror Story Hotel, por acaso, mas pronto, não... É fixe a temporada, não dá nada de especial. Agora, eu quero é falar sobre The Gifted, tu já falaste ainda há pouco. Quero falar sobre The Gifted porque eu estou a ver a série, estou a fazer as discussões para o site. E a série é muito boa. É mesmo muito, muito boa. Confesso que não estava muito expectante para ver a série. Estava com aquela curiosidade, mas não com um hype muito grande. E realmente a série é muito boa. Faz imensas referências já à banda desenhada. Faz imensas referências à cronologia dos filmes. E é muito interessante. Eu digo mais, dentro das séries de super-heróis que nós vemos e que estão ligadas aos filmes, neste caso as séries da Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. e Inumanos e agora The Gifted, porque as séries da DC não estão ligadas aos filmes. The Gifted é a série que se mais conecta aos filmes. Isso como fã é muito reconfortante ver isso. E eu aconselho mesmo a toda a gente a ver, as pessoas que seguem os filmes do X-Men, porque The Gifted é muito bom e começa a entrar em pormenores muito interessantes. Portanto, é o que eu estou a ver e é o que aconselho esta semana. Ok, muito bem. Obrigado. E pronto, assim terminamos o programa desta semana. Se o estás a ouvir, vai ao site e lá está os links todos relacionados com este programa. Se nos estás a ver no YouTube, já sabes como é que é a lenga-lenga. Deixa aí um comentário sobre o que é que achaste dos trailers, as tuas teorias de Rick and Morty. Dá o like da praxe, subscreve o canal se ainda não o fizeste, partilha o vídeo, toca no sininho, é a coisa mais importante, é tocar no sininho. Olha o sininho! Okay? Toca no sininho. Diogo, vemo-nos no outro programa. E eu muito provavelmente vou estar lá a ver essa curta-metragem, ok? Portanto, me espera. Esperando. Gui, até daqui a uma semana. Até para a semana. E vemos para a semana, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Abração. Força.